Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é uma aula com os conceitos básicos sobre a Reforma Protestante. Então, eu vou falar um pouquinho da crise da Igreja Católica, da Reforma Luterana, da Reforma Calvinista, da Reforma Anglicana e também da Contra-Reforma. Esta aula ela foi dividida em 2 quadros na mesma aula, então vamos ao primeiro. Muito bem, a Reforma Protestante foi um movimento religioso, político e social que aconteceu na Europa ali do século XVI, então na Europa moderna, por uma enorme influência da burguesia, mas também por causa de uma grande crise da própria Igreja Católica. Esse movimento se destaca pela criação de novas igrejas, novas doutrinas cristãs não católicas. É um movimento que vai criticar diversas práticas da Igreja Católica da época e vai desafiar a sua autoridade. Essa crise da Igreja Católica, ela deve ser entendida em 3 eixos principais. Primeiro, havia críticas dentro do próprio clero contra práticas da Igreja Católica ali no comecinho do século XVI. Por exemplo, a venda das indulgências. As indulgências eram cartas que você comprava, uma carta de indulgência que podia, segundo a Igreja Católica, perdoar os seus pecados. Dessa forma, adquirindo uma dessas cartas, as pessoas acreditavam que estariam livres do inferno, então pagando em dinheiro pelo perdão dos pecados. Isso gerava críticas, porque não é bem assim que as coisas se desenrolam no Evangelho. Simonia, o comércio, ou praticado ou ao menos tolerado pela Igreja Católica, o comércio de itens sagrados. Havia um comércio muito sério de relíquias sagradas, como lascas da cruz de Cristo e outros, e esse tipo de comércio obviamente engrossava as críticas que a própria Igreja Católica, membros do clero católico, faziam às práticas daquela igreja. Em muitos lugares da Europa, os fiéis estavam descontentes. Por exemplo, havia uma falta de acesso à Bíblia. A Bíblia nessa época, ela era monopolizada pela Igreja Católica, ou seja, apenas os membros do clero podiam ler e a Bíblia ainda por cima estava em latim. Então isso gerava muitas críticas. Outra questão, por exemplo, aqui dos fiéis, é a questão da burguesia. A burguesia europeia já tinha um problema sério com a Igreja Católica moderna por causa da questão da condenação que a Igreja Católica fazia contra o lucro excessivo e o empréstimo de dinheiro a juros, a chamada usura. Setores da burguesia, principalmente a alta burguesia, em alguns países importantes, já tinha problema com a Igreja Católica, porque a Igreja condenava aquilo que fazia com que esses setores da burguesia tivessem lucro, né? Que é vender muito mais caro do que comprou, ou quando emprestar dinheiro, eventualmente cobrar juros e assim por diante. Outra questão que atrapalhou bastante o poder da igreja na Idade Moderna foi o aperfeiçoamento das técnicas de impressão, principalmente através do Gutenberg. Isso daqui também vai ajudar a divulgação das ideias científicas. Aqui no canal tem um vídeo sobre a ciência do Renascimento. Dá uma olhadinha lá, porque é a mesma época. Então a Igreja Católica está tendo problemas para manter o monopólio do conhecimento, o monopólio da cultura, justamente porque mais pessoas estão tendo acesso e as ideias divergentes estão circulando cada vez mais. Veja, precursores da Reforma Protestante. O que é um precursor? Alguém que vem antes, alguém que lança uma base anterior. Então a gente vai apontar aqui o John Wycliffe e o Ian Hus. Esses 2 sacerdotes católicos, ali na virada do século XIV para o século XV, eles vão denunciar essas mesmas práticas da igreja, vão se insurgir contra a riqueza do clero, vão propor talvez relativizações em algumas práticas ou em algumas afirmações importantes, né? E os 2 vão sofrer bastante perseguição por isso. Inclusive o Ian Hus, que vivia na Boêmia, atual República Tcheca, acabou sendo morto na fogueira por se recusar a negar esse tipo de ideia, né? E por dizer que o Evangelho não tinha coisas como a venda do perdão, por exemplo. A Reforma Luterana, ela vai ser o primeiro movimento bem sucedido na Reforma Protestante. Então é interessante você notar que o Martinho Lutero, o monge agostiniano que deu origem a esse movimento no que hoje é a Alemanha, mas que na época chamava-se Sacro Império Romano Germânico, tá?
O Martinho Lutero, ele não tinha o interesse inicialmente de criar uma nova igreja ou de criar uma nova religião, coisa que o valha. A ideia dele era, de fato, reformar a Igreja Católica, corrigir desvios que ele identificava na prática, especialmente do alto clero católico. Então, em 1517, o Martinho Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses, 95, vamos dizer assim, denúncias, 95 pensamentos, nos quais ele expunha, por exemplo, se o Papa pode perdoar os pecados, por que não faz por amor e sim por dinheiro? Esse tipo de crítica muito contundente que o Martinho Lutero, já então doutor em teologia, fez à Igreja Católica, rendeu para ele uma carta de excomunhão, ou seja, uma expulsão dos sacramentos. A carta de excomunhão ela funciona como uma passagem direto para o inferno dentro do catolicismo. Você está proibido de receber o perdão dos pecados, então acredita, né, dentro do clero católico, acredita-se que você com certeza vai para o inferno. Martinho Lutero ignorou essa carta de excomunhão e permaneceu vivo. Como? Acontece que no Sacro Império Romano-Germânico havia uma questão de disputa de poder entre príncipes alemães das diversas regiões que formavam o Sacro Império contra o imperador, que na época era o Carlos V. Então o imperador, ele era fechado com a Igreja Católica e vários desses príncipes germânicos, príncipes alemães, viram no luteranismo, no apoio ao luteranismo, uma oportunidade de minarem, de reduzirem, de contestarem o poder do imperador. Então aí você já vê uma questão política acontecendo paralelamente às críticas religiosas que o Lutero fazia. Ele vai obter apoio político, então, desses príncipes alemães e vai sobreviver. Mais do que isso, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, é uma tradução importantíssima, que algumas palavras do alemão atual foram criadas por ele nessa tradução. Ele vai formar toda uma nova doutrina, né? E vai questionar exatamente a venda das indulgências e a ganância do alto clero. Eu coloquei aqui, ó, nova doutrina. Então, o que o Martinho Lutero propunha? Muita coisa. Eu trouxe o básico. A salvação apenas pela fé. Como assim, professor? Acontece que na Igreja Católica era ensinado que a salvação viria da fé e também das boas obras, uma combinação das duas coisas. Nas boas obras, além da caridade, havia também a obediência aos preceitos do clero, mesmo os que não estivessem diretamente na Bíblia ou textualmente na Bíblia. Por exemplo, a questão do celibato ou outras determinações. O Martinho Lutero, ele tenta simplificar isso e diz não, a salvação ela depende apenas da fé do cristão. Então ele vai reduzir nesse momento a influência da Igreja Católica. Tradução da Bíblia é um momento em que o luteranismo ele tenta trazer a leitura, a interpretação das Escrituras para fora do clero. Então pessoas alfabetizadas poderiam ler e interpretar também o texto sagrado, que anteriormente para a Igreja Católica era uma exclusividade do clero católico, claro. Fim do celibato. O celibato é a proibição que a Igreja Católica colocava e ainda coloca no casamento dos seus sacerdotes. Então, padres católicos não podem se casar. O Martinho Lutero, na doutrina que ele criou, ele disse não, tudo bem, um sacerdote pode se casar e não há problema, tá? 2 sacramentos. A Igreja Católica tinha, como tem até hoje, 7 sacramentos. Um sacramento é um momento importante da vida de alguma pessoa que ela vai estar num ritual dentro da igreja. Por exemplo, o batismo. É um momento que marca o nascimento de uma criança ali por perto. A Eucaristia, o crisma, o matrimônio ou ordenação e assim por diante. O Martinho Lutero colocou apenas 2 sacramentos, então ele dá uma reduzida nisso e colocou lá Eucaristia e batismo. Proibição de imagens. Isso é muito interessante, porque na Igreja Católica não existe adoração de imagens, existe a veneração aos santos, existe o pedido de intercessão aos santos, mas os católicos têm imagens dos santos, que é para poder se lembrarem, para poder, enfim, pensar no seu santo, etc., e ter ali a sua devoção, e não adoração. Porém, o Martinho Lutero, ele tentando evitar uma questão de confusão entre devoção e adoração, ele proíbe totalmente as imagens dos santos dentro da sua nova doutrina, né, que vai gerar a Igreja Luterana. Trouxe para vocês aqui, ó, 3 momentos muito importantes do luteranismo. Então, a dieta de Worms, em 1521, na qual o imperador Carlos V condena o Martinho Lutero, a Igreja Católica condena o Martinho Lutero, reforma
reforça a questão da excomunhão do Martinho Lutero e ele é tratado como um herege, tá? Martinho Lutero foi protegido por esses príncipes alemães, então ele não foi morto, não foi pego e pôde continuar com os seus estudos e com a elaboração da sua doutrina. Daí, em 1529, 8 anos depois, na Dieta de Spira, você vai ter a formulação realmente oficial dessa nova religião a partir do momento em que, logo em seguida, os próprios nobres alemães se opõem ao imperador e vão defender o luteranismo como uma identidade local em vários lugares do Sacro Império Romano Germânico. Tá? Um outro ponto do luteranismo, que eu não pus aqui no meu resumo, é que o luteranismo ele tem essa questão de não desafiar o poder estatal. Então é uma religião que segue os preceitos do Estado no qual determinada igreja está instalada. Isso fazia com que o apoio que o Martinho Lutero recebia dos príncipes alemães fosse maior. Paz de Augsburgo, 1555. Então, finalmente, em 1555, Martinho Lutero conseguiu e o imperador assinou, então, essa Paz de Augsburgo, onde seguia-se o princípio cujus regio e jus religio, ou seja, de acordo com a religião do governante de cada parte do Sacro Império, seria autorizado que a população daquele lugar seguisse, então, a religião desse governante. Isso quer dizer que o luteranismo, então, agora passava a ser, vamos dizer, liberado no Sacro Império Romano Germânico. Nota, já havia outros movimentos reformistas, como por exemplo o calvinismo, mas o calvinismo não entra aqui na Paz de Augsburgo, só catolicismo ou luteranismo. Aliás, falando do calvinismo e outros movimentos, eu vou escrever aqui agora o quadro número 2 falando desses movimentos. Então, até daqui a pouquinho. Muito bem, queridas alunas, queridos alunos, vamos então para o segundo quadro desta aula sobre a Reforma Protestante. Falar um pouquinho do calvinismo. Mais ou menos ao mesmo tempo em que o luteranismo se fortalecia no que hoje é a Alemanha, o calvinismo foi ganhando destaque. O estudioso francês, o teólogo João Calvino, teve que ir embora da França justamente por causa das suas ideias que não batiam com o que era pregado, o que era defendido pela Igreja Católica. Perseguido, Calvino acabou encontrando apoio na Suíça, especialmente na cidade de Genebra, onde então ele propôs, o que seria o calvinismo. A coisa mais importante sobre o calvinismo é a questão da teoria da predestinação absoluta. Que teoria é essa? Segundo João Calvino, ao contrário do que a Igreja Católica da época dizia, que o lucro excessivo condenava a pessoa ao inferno, o pecado da usura, emprestar dinheiro a juros, ele dizia que não tinha problemas no comércio. Então ele vai pegar um pouco da influência do Lutero, dizendo que a salvação da alma vinha pela interpretação da Bíblia diretamente, não do clero, e também de que a fé da pessoa salvava. Mas ele vai além disso. O João Calvino, ele colocou essa teoria da predestinação que dizia que Deus já escolheu, portanto já predestinou as pessoas que vão para o céu, as pessoas que vão se salvar. E que duas coisas na terra seriam demonstração, seriam um sinal disso. O que seria uma vida austera, uma vida muito séria, uma vida muito afastada do que seria mundano. Então, segundo o calvinismo, seria interessante evitar o uso de roupas muito coloridas, isso na época, Seria interessante buscar uma vida muito mais séria, distante de jogos, distante de distrações e etc., festas e coisas assim. Uma vida austera e a prosperidade, ou seja, o sucesso financeiro da pessoa, segundo o calvinismo, seria também uma indicação clara de que essa pessoa já seria predestinada para o céu. É claro que esse tipo de ideia agradou demais a burguesia europeia, e o calvinismo se espalhou por vários lugares da Europa ocidental. Então, ele foi parar, por exemplo, na Inglaterra, onde foi chamado de puritanismo, foi parar também na Escócia, onde foi chamado de presbiterianismo. Na França havia o movimento dos huguenotes, muito perseguidos pela Igreja Católica, e o anglicanismo. Bom, a reforma anglicana, como o nome já diz, é angla, então na Inglaterra. A criação de uma nova igreja decorreu de uma ação pessoal, particular, do rei Henrique VIII.
O que acontece? Esse monarca, ele expulsou a Igreja Católica da Inglaterra através do Ato de Supremacia em 1534. Para você ter uma noção, é ao mesmo tempo da criação das capitanias hereditárias no Brasil. Então Henrique VIII expulsou a Igreja Católica, confiscou os bens da Igreja na Inglaterra, distribuiu boa parte desses bens para a nobreza inglesa, fazendo com que ele tivesse muito mais apoio. Então a criação da Igreja Anglicana, ela vai ser um grande fator do fortalecimento desse rei absolutista inglês. Mais tarde, a sua filha Elizabeth vai consolidar essa religião, trazendo para dentro dela elementos inclusive do calvinismo. Mas de toda forma, qual foi a razão oficial? Teria sido o divórcio do rei, ou melhor, a recusa da Igreja Católica, do Papa da época, em permitir que o rei Henrique VIII se separasse. Ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, e essa princesa, essa rainha no caso, não tinha tido filhos homens. Jogando a culpa nela, o rei falou, não, vou me separar. Né? A gente sabe que tem uma questão relativa à sucessão do trono inglês, então ele queria se casar com uma cortesã chamada Ana Bolena, e o Papa negou, então foi o que o Henrique VIII precisava de razão para fazer essa separação. Contra-reforma. Bom, a contra-reforma, como o nome já diz, é a atitude da Igreja Católica contra o movimento protestante. Então o que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai responder com a negativa. A Igreja não vai aceitar as novas propostas, a Igreja Católica vai se fechar nela mesma e vai combater com todas as suas armas, com todos os seus recursos, a expansão desse protestantismo. Você pode ver que o protestantismo já estava dominando regiões importantes da Europa, como o Sacro Império Romano Germânico, a Suíça, a Escócia, a Inglaterra. Então a Igreja Católica começou a se ver ameaçada por esse movimento. E aí ela vai ter 3 grandes atitudes. Primeira delas, o Concílio de Trento, uma reunião dentro da igreja, dentro do alto clero católico, onde tudo foi discutido e tudo foi reafirmado. Tudo o quê? Os dogmas católicos, cadê? Tá aqui, ó. Os dogmas católicos, as ideias centrais, as ideias fulcrais dentro do catolicismo foram todos reafirmados, foram todos mantidos. O que isso quer dizer? A Igreja Católica não chamou os protestantes para conversar, não propôs diálogo, não aceitou mudança, ela se fecha no que ela já ensinava. Manteve os dogmas e mudou algumas práticas. Então, por exemplo, a questão da venda das indulgências, a questão da formação do clero católico com a instituição de seminários mais bem acabados e assim por diante. Tribunal do Santo Ofício, a gente conhece isso aqui como Inquisição, um tribunal religioso que vai perseguir, vai torturar, vai matar muitas pessoas acusadas de heresia. A heresia seria uma discordância muito grave, uma discordância muito grande em relação aos preceitos, aos dogmas católicos. Companhia de Jesus, a terceira e última estratégia da Igreja Católica para tentar combater o crescimento dessas denominações protestantes. Na verdade, a Companhia de Jesus ela se volta principalmente para fora da Europa. A criação de uma nova ordem, os jesuítas, que são padres com um preparo diferenciado, vão viajar, por exemplo, para o Brasil colônia e tentar catequizar novos povos e aumentar o número de católicos no mundo. E isso para contrabalançar a perda de fiéis que eles estavam tendo na Europa na mesma época. Mas não apenas no Brasil. A ação dos jesuítas também se deu no Oriente, na China, no Japão, também se deu na África, mas isso já é uma outra história. A gente também tem que falar sobre guerras de religião, como a Guerra dos 30 Anos e tal, mas esse vídeo aqui era um vídeo de resumo básico sobre a Reforma Protestante. Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos novos que forem chegando, deixe comentário, tudo isso ajuda muito, muito mesmo o trabalho da gente. Por hoje era isso. Fiquem bem, um abraço e até a próxima!